A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bom dia, senhoras e senhores. Que sabadão gostoso, pelo menos aqui na região de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. Um clima bacana, legal, para curtir bem o sábado. Não sei se não vai chover por aqui, não. Mas que bom que nós podemos estar juntos hoje ao vivo para conversar no ponto de vista, para ouvir um pouco o ponto de vista das pessoas que nos representam, das pessoas que fazem parte da nossa vida, às vezes diretamente ou de uma forma abstrata, subjetiva, que não aparece, mas na realidade do nosso dia a dia aparece nas ações e nas consequências do que enfrentamos na vida. Hoje nós começamos conversando com ela, que assumiu essa semana a liderança da bancada feminina, a deputada estadual Mabel Canto, no seu segundo mandato. Aliás, deputada, do primeiro mandato para o segundo, a senhora teve um aumento na votação, sendo oposição. Isso é muito raro. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Primeiro, agradecer o convite, João, para estar aqui conversando com todo o estado do Paraná, colocando aí o nosso ponto de vista e também falando um pouquinho do nosso trabalho. De fato, João, nós dobramos a nossa votação. Na primeira eu tive 35 mil votos e agora 70 mil votos em todo o estado. Acho que com toda certeza, a consequência do trabalho que realizamos nesses 4 anos. Foi um mandato de enfrentamento, de fato. Fizemos colocações na Assembleia com coragem, com independência, apoiando aquilo que era bom para o Estado, mas também criticando, e reivindicando aquilo que não estava correto, que entendíamos que não era bom para a população. E acho que isso ficou muito marcado aqui na nossa região dos Campos Gerais e também em todo o estado do Paraná, Eu tive votos aí em muitas cidades de todo o estado que... Quantas cidades você fez voto, Mabel? Você lembra? Eu não me lembro exato, João, mas passou, se não me engano, de 250 municípios. Ô, deputada, é meio na contramão nessa questão que você, quando está na oposição, costumeiramente sofre, Porque você não consegue todas as benesses, os benefícios do governo do estado. Obviamente, quem está do lado, quem está ali, quem está muitas vezes até puxando o saco, às vezes aceitando tudo que vem. E é contrário, Você, oposição, você acaba tendo aí esse aumento de votação. Você acha que isso é efeito do trabalho, mas é efeito também de descontentamento com o governo? Acho que sim, João. Há uma parcela que realmente não concorda com ações do governo do estado, que não concorda, por exemplo, com ações do governo municipal, da qual eu sou oposição ativa aqui em Ponta Grossa. Então, acho que também há uma parcela disso. Mas acho que é posicionamento, João. Sempre que eu ando pelo estado, as pessoas sempre me falam: puxa, deputada, eu ouvi o seu discurso. Puxa, deputada, eu vi o seu trabalho em tal área. Então, é posicionamento. As pessoas, acho que hoje, com tudo que vem acontecendo na política, elas dão valor a quem se posiciona, a quem mostra que veio. Porque, infelizmente, há ainda políticos que ficam nessa que você falou, de ficar puxando o saco do governador para buscar uma emenda aqui, outra ali. Claro que emendas são importantes, evidente. Eu mesma... chega na base e alguém fala mal de alguma ação do governo, ele concorda. Justamente. Daí chega lá, ou fica quieto, em tratativas importantes. Vou te dar um exemplo que foi muito importante para o nosso estado e que poucos se pronunciaram na Assembleia Legislativa, porque a maioria era da base do governo. Quando o governador, no final do ano, resolveu taxar o agro, que é a nossa válvula propulsora do estado, enfim. E aí, poucos deputados se pronunciaram. Eu, por exemplo, fui a primeira. Não sendo base, enfim. Mas a maioria que defende... Você não tem relação direta com o agro, Justamente, Você não é justamente. Você não é dessa área. Mas quando eu fui chamada a defender a questão pelo pessoal aqui da região, eu fui lá para a tribuna da Assembleia, levar o posicionamento do pessoal daqui. E poucos da base fizeram isso. E tinha muita gente do agro na base, João. Tem muita gente do agro na base.
Então, acho que são essas diferenças que vão mostrando cada parlamentar. E no meu caso, tem sido realmente satisfatório. Essa questão do agro, né, como eu estava falando, depois as pessoas vinham conversar comigo, gente que realmente nunca pensaria em votar em mim e falava assim, Mabel, nossa, obrigada. A gente jamais pensou que você trabalharia por isso. Eu falei, mas eu trabalho por tudo. Claro que aliás, eu queria te pedir, muitas vezes quando uma pessoa entra no mandato, quando vira um CEO de uma empresa, ou não sei o que, ele faz algumas opções de... Eu aprendi quando fui secretário de Estado isso, de criar uma joia da coroa, né? Tem um amigo em comum nosso, Roberto Mongrel, que me ensinou essa coisa, dizer, João, coloca uma joia, as joias da coroa, né? Veja onde tem 4, 5, 6, 7 itens que você pode trabalhar, escolha 1 ou 2, eu vejo porque era uma ação específica de uma secretaria. No teu mandato, você, nesta joia, o mandato é uma joia, se ele for bem tocado, se ele for bem lapidado, ele, nossa, pode fazer muito pelas pessoas. Nessas opções, você tem alguma joia da coroa? Teu foco é o trabalho com a mulher? Ou é uma clínica geral? Porque você tem feito muito nesse trabalho com a mulher. Tem um jogo de joias nessa coroa? Ou qual é o... Com certeza, João. O trabalho pelos direitos das mulheres é a minha joia. Foi a bandeira que eu levantei na campanha de deputada na primeira vez. Eu continuei fazendo esse trabalho. Na própria campanha da Prefeitura de Ponta Grossa, eu também levantei essa questão da mulher. Tanto é que 2 mulheres foram ao segundo turno numa eleição histórica, né, a nível de Brasil. E a saúde, João? Sem dúvida alguma é a saúde. Evidente que nós trabalhamos em todas as áreas. Como eu te disse, aonde eu sou chamada, eu vou. Porque é meu trabalho, enquanto deputada, defender os interesses da população, não de grupos. Se os interesses da população que estão sendo discutidos lá na Assembleia são válidos, eu tenho que estar lá defendendo. Às vezes eu não sou nem técnica no assunto, mas a gente procura, né, saber um pouco mais para justamente fazer essa defesa. Mas o trabalho pela mulher, João, e a questão da saúde, que é tão primordial e que a gente viu agora na pandemia se acentuar. A gente está vendo aqui na nossa região dos Campos Gerais a dificuldade que as pessoas estão tendo para fazer as cirurgias eletivas. Quantos e quantos casos? Você mesmo recebe isso todos os dias, né? Por estar aqui no rádio. Eu diariamente recebo pedidos de socorro. O fechamento aqui do pronto-socorro municipal foi talvez a pior decisão da história de um prefeito de Ponta Grossa e acumulou, refletindo isso negativamente em toda a região, né? Porque o Hospital Regional está cheio, a Santa Casa está cheia, a gente tinha uma porta de entrada que era o pronto-socorro municipal que foi fechada e todo esse sistema agora ele está em colapso, infelizmente. Mas isso pode estar acontecendo também em outras regiões, tu acha? Com certeza pode estar acontecendo, mas a gente aqui vê que o fechamento de portas, João, ele foi piorando a nossa situação. Então, aquilo que já não estava 100%, ele foi ficando pior ainda. Bom. Lembra quando fecharam as portas ali do pronto atendimento infantil no MAI, no antigo Hospitalzinho da Criança? Olha o caos todo, o colapso todo. UPA Santa Paula cheia, mães para fora. Tinha dia que estava chovendo, que estava frio demais e as mães estavam lá fora. Então, assim, colapsou tudo. Portas foram sendo fechadas nesses anos todos. Esses dias eu estava conversando aí com o pessoal da saúde e eles me falaram, Mabel, dos últimos 10 anos para cá, 9 portas de saúde foram fechadas. Hospital São Camilo, Franco da Rocha, pronto-socorro municipal. Mabel, em termos de Estado, eu queria te pedir o seguinte, esse foco teu da saúde da mulher fez com que você desenvolvesse alguns projetos relacionados à mãe e à criança, né? E projetos bem interessantes que acaba fazendo a diferença na vida de uma mãezinha lá em Londrina, lá em Umuarama, lá em Astorga, independentemente da localização. Esses projetos, qual que você acha assim, o mais importante, o que foi já aprovado e o que está tramitando? João, o meu carro-chefe, que eu brinco, é a lei do parto adequado. Né? A lei do parto adequado... Que é a lei do parto adequado? Ela permite hoje que as gestantes do estado, gestantes de risco habitual, que é a gestação sem intercorrências, é a gestação normal,
ela possa escolher a via de parto. Ela pode escolher entre o parto normal e, se ela quiser, ela pode fazer uma cesariana. Certo. Que era um direito que há muito tempo as mães Mas porque buscavam. antigamente não podia? Não. A pessoa tinha que fazer o... Tinha que fazer o que lhe mandavam, né? Então E você... daí o SUS, eles queriam sempre fazer parto... A grande diferença... não o normal, né? Eles queriam fazer o parto normal, porque o parto normal se paga mais na tabela SUS, paga inclusive, mais. né? Uhum. E eles têm umas metas lá de atingir, eles recebem mais recursos quando fazem mais partos normais. Certo. Evidente que nós não somos contra o parto normal, jamais. Eu sou contra Aliás, o parto. porque na Europa e outros tem... Na Alemanha tem atendimento, enfermeiros que atendem em casa... Que faz o parto, justamente normal, até domiciliar. Se precisar, chama o médico e assim por diante. Não somos contra. Somos contra o parto anormal, João. Que é o que infelizmente acontece. Uma mãe sem condições de ter um bebê, condições físicas, é mantida por vezes até por 2, 3 dias. Essa é a né? realidade. E é, infelizmente, a realidade, né? Porque muitas mães não têm condições físicas de ter esse parto normal e acabam sendo obrigadas a fazer um parto anormal. Ou lá no final, são encaminhadas para uma cesariana de emergência. E essa cesariana não é boa. Aí não é. Essa traz consequências. Essa sim. Essa gera óbitos fetais, maternos. Então, essa não é boa. Então, a gente não queria evoluir para isso. A grande verdade é isso, né, Mabel? Pelo SUS, muitas vezes, então fica aqueles corredores e aqueles gritos, mulheres gemendo, os médicos só esperando e deixa até que... Espera, é assim, espera. Esta é a realidade. Não, tá tudo certo. E nesse no tudo certo, né, as consequências são para quem? Para a mãe, para o bebê. Por que a mãe não poderia escolher? É o momento mais bonito da vida de uma mãe, é dar à luz ao seu filho, é ver seu filho nascer. Por que tanto sofrimento, João? Não estou dizendo... claro que parto normal tem dores e tudo, não estou falando disso. Estou falando desse sofrimento desnecessário a que as mulheres estavam sendo impostas. O nome é parto normal. Quer dizer, no momento certo, na hora certa, sem complicação. Normal. Daí tudo bem, pode acontecer, né? E tem que ter vontade, João. Como é que uma mulher vai para um hospital sem vontade de fazer algo? Sendo obrigada a fazer algo que não quer. E o grande problema esse projeto foi aprovado. Sim, isso é uma lei hoje, desde 2020, Maravilha. Né? A gente já tem aí quase 3 anos de lei. Uhum. E a grande diferença estava que quem sofria justamente as consequências de não ter esse direito era a mulher do SUS. É o pobrezinho. Porque a mãe do privado, João, sempre pôde escolher. Sempre pôde escolher a cesariana, tudo. Data, hora, qual é o paninho primeiro que vai pôr em cima do nenê, qual é a primeira fralda, quem vai pesar, viu, Tocha? É tudo perfeito. Escolhe tudo, claro, é perfeito. Claro. Primeiro riso, tudo. E olha, tudo. E há, infelizmente, aqueles que digam, não... a lei é ruim porque, enfim, incentiva a cesariana, mas eu estava vendo os dados da CESA sobre mortalidade materno, né, neonatal, e caiu, João. Caiu. Uhum. Então, assim, podemos ter mais cesarianas? Possivelmente. Mas Mabel, nós estamos lutando pela vida desse pessoal e tá dando certo. Conversando com você agora, eu tô entendendo, e esse é um bate-papo no ponto de vista, isso que é legal, falar com todo o Paraná e dividir também um pouco das nossas emoções e da nossa vida junto com o ouvinte. Tô conversando com você e tô lembrando de um fato pessoal que aconteceu comigo, a minha filha que você conhece, a Graciela, com 45 dias teve que ficar numa UTI, fica 14 dias numa UTI, num hospital, e eu escutava naquele corredor muita mulher gritando e gemendo. E daí eu pedi para o enfermeiro, o que quer dizer? Não, o doutor ele deixa até o último momento para fazer o parto normal, para fazer ali na cama mesmo. Hoje eu tô conversando com você, eu tô lembrando daquilo. Era SUS. Essa é a situação que acontece. Então quem tá com esse pensamento, repense, porque eu vivi isso no corredor do hospital. Eu tenho uma sensação tão horrível até hoje disso. Aqueles quartos, assim, aqueles gritos. Daqui a pouco saía uma enfermeira com um monte de lençol, tudo ensanguentado e coisa arada. Sabe? Até a última. E a enfermeira disse: o doutor deixa até a última consequência. E é importante que se diga, João, nós não somos contra o parto normal. Acho que o parto normal é bacana, é bom normal. Realmente, é o normal. Que bom que fosse bom para todas as mulheres.
mas infelizmente não é. E uma mulher não pode ser obrigada. E sabe o que está acontecendo depois da lei, que eu acho bem bacana? Porque os hospitais, eles querem fazer o parto normal. Então eles passaram a conversar com as gestantes para fazer elas fazerem o parto normal. Então eles começaram a explicar. Então, claro que tem aquela mulher que tem medo de fazer o parto normal, que ela tem condições, mas tem medo. Então, eles começaram a explicar para elas. Claro. Né? Legal. Olha, aqui Legal. o parto normal é assim, a cesariana você vai ter um corte e tal, enfim. Então, assim, elas também, João, passaram a, de fato, optar pelo parto normal, mas assim, por livre, espontânea vontade. E é isso que a gente quer. A gente não quer aumentar o número de cesarianas no estado, a gente quer é que elas decidam por si próprias, é isso. Bom, Mabel, dentro dessa questão da mulher, né, que eu já disse que é uma das principais joias da tua coroa aí, o empoderamento da mulher também, eu tenho visto que você tem discutido muito isso, e você aí traz essa demanda e que está dando resultado, né? Principalmente nessa relação mãe e filho. Sim. Talvez porque você também é mãe. E acho que considero isso a minha função mais importante no mundo, que é ser mãe. Então eu procuro dar esse enfoque. Aliás, Mabel, vamos falar um pouquinho de família para as pessoas de algumas regiões do Paraná que não já viram falar na Mabel Canto, mas não conhecem. Você é advogada, né, Mabel? Sou advogada, inscrita na ordem, podendo advogar, não advogo, né, João, por conta do trabalho de deputada. Mas inscrita na ordem, OAB 62543, inclusive, ativa. Quantos filhos você tem hoje, Mabel? Tenho 2 filhos, a Milena com 13 anos, o Luca com 5, casada com o Talme. Também é advogado, Também grande advogado, por sinal. Sim. Essa é a Mabel Canto. Agora tem uma questão. A Mabel começou na política desde pequenininha, acompanhava o pai, desde pequenininha mesmo, sou testemunha disso. Indo para a rádio e tal, e o Joselito Canto era o grande político que foi um destaque nacional, dá para se dizer, e o Joselito foi prefeito em Ponta Grossa, foi deputado, e um monte de trabalho desenvolvido pelo Joselito. Aliás, foi o deputado que teve 100% de presença na Assembleia Legislativa na época, que foi uma coisa que deu um destaque nacional. Mas a Mabel era voto em Mabel Canto, a filha do Joselito Canto. Essa é minha filha, Mabel, não sei o quê. De repente as pessoas diziam, quem vai mandar na Mabel é o Joselito. Eu já sabia que não, porque conheço a personalidade desde pequena. De repente a Mabel hoje se tornou a Mabel, não, é o contrário. Não bem ao contrário, mas hoje você criou a tua identidade própria. A tua identidade própria. Porém, você sentiu muito com o que aconteceu com o teu pai nessa última eleição. Tem gente que não sabe bem dessa história. Pois é, João, né? Eu tenho que lamentar, ficar entristecida com tudo que aconteceu. Joselito, o meu pai foi candidato a deputado federal. Fizemos uma dobrada espetacular, inclusive, né? Eu fiz 70 mil votos, ele fez 74 mil votos. Então, ou seja, dobramos praticamente esses votos. A dupla, né, fez essa dobradinha e deu certo. E, infelizmente, por conta aí de 2 deputados aqui da cidade que entraram, né, com uma ação contra o Joselito na Justiça Eleitoral, ele não pôde assumir o mandato que venceu. É importante sempre dizer isso. O Joselito foi eleito. Aliás, agora em outubro. Foi o deputado mais bem votado dentro do seu mandato, do seu partido, né? Do seu partido. 74 mil e poucos votos. Isso. O segundo foi o Beto Richa com 64 mil e pouco. Justamente. Foi o deputado mais votado de Ponta Grossa, inclusive dobrando esses outros 2 deputados, porque ele dobrou a votação dos 2 juntos em Ponta Grossa. Então foi uma votação espetacular. Mas infelizmente por conta desses adversários políticos que entraram com uma ação na Justiça Eleitoral, o Joselito acabou perdendo esse mandato. Mas quem perde não é o Joselito. Quem perde é a população desse estado, que perdeu aí recursos importantes, que perdeu um deputado que seria atuante, né, em várias causas lá em Brasília, que defenderia a população paranaense, que defenderia especialmente as pessoas mais humildes desse estado. É uma lástima. E aí eu tenho andado, João, agora esses dias, por exemplo, eu tive reunião com a Santa Casa, eu tive reunião ontem numa entidade beneficente aqui da nossa cidade, aqui de Ponta Grossa. E aí, o que é o pedido? Né? Recursos, João. Essas entidades, por exemplo, a Santa Casa, atendem entidade filantrópica. Ninguém ganha nada com isso. Então, eles precisam de ajuda.
E aí eu fico pensando, puxa vida, né? Cheguei a comentar com eles, falei, se o Joselito tivesse lá em Brasília nesse momento, se não tivessem tirado o mandato do Joselito, era fácil, porque o deputado federal tem emendas impositivas. Ele próprio destina, vou mandar 5 milhões, por exemplo, para Santa Casa, para ajudar vocês. E nós não temos hoje isso, porque o Joselito, infelizmente, foi impedido de assumir o seu mandato. Eleito, né? É sempre bom frisar isso. Joselito foi eleito, ganhou no voto, que é o mais difícil. Mas, infelizmente, por questões políticas, pelo ego pessoal dos políticos, o Joselito não pôde assumir o mandato. Abel, essa é uma história ainda que vai ser contada e reprisada bastante, né? Principalmente que afeta a região dos Campos Gerais, porque é um deputado específico que seria mais especificamente trabalhando, claro, por todo o Paraná, mas mais pela região dos Campos Gerais. Então, isso vai ser sempre lembrado pela região, porque as pessoas sentem a perda de uma possibilidade de ter mais um deputado federal. Mabel, dentro desse empoderamento da mulher, que você trabalha bastante, como que você administra, por exemplo, a mulher? Eu conversei essa semana com a doutora Adriana Lopes, que tem um trabalho sobre empoderamento da mulher, faz um trabalho muito bom, tem no Instagram dela. Nós questionamos ela, porque a mulher, às vezes, ela se veste, se arruma, não para o homem. Ela se arruma para a própria mulher, que é a grande observadora dela. Vira até mesmo uma concorrente. Tem essa análise que essa médica nos passou, né? Muitas vezes o homem é tão aéreo, tudo assim, que ele nem né? E a mulher acaba pondo um vestido para ir num casamento, ela diz, vou colocar esse vestido, porque esse é... E como é que você administra nas tuas palestras, nas suas conversas com as mulheres, para que a própria mulher, nessa luta pelo seu direito, não fique também competindo entre elas? João, basicamente união. Eu acho que é o caminho que a gente trabalha, e eu vejo isso na própria Assembleia. Não adianta cada deputada trabalhar num nicho, se não tiver união, a gente não aprova nada. Tanto é que essa semana eu assumi, né, a bancada feminina, sou a primeira líder da história da bancada feminina da Assembleia Legislativa, que foi criada. Quantas deputadas tem hoje? Hoje nós temos 10. Éramos 5 na legislatura passada, então veja, dobramos. Que progresso, hein? Sensacional. Falta, evidente, que queremos ter mais mulheres naquele parlamento e em outros parlamentos. Mas acho que já foi realmente uma evolução de uma legislatura para outra fazer, né, dobrar esse número. E deputadas ativas, claro, cada uma com seus posicionamentos que são diferentes, partidos diferentes, enfim, ideologias diferentes, mas todas muito comprometidas quando o assunto é a questão da mulher. Isso já vinha da legislatura passada, né, com essa luta justamente pela criação da bancada, que é um direito, que é um espaço que nós vamos ter, João, para falar mais justamente sobre as questões da mulher. Então, assim, se não tiver união, a gente não vai mudar essa desigualdade que a gente tem. A gente precisa se apoiar. Então, a gente fala muito sobre isso. Eu tenho a Garagem Mulher, que a gente realiza essas reuniões mensais com mulheres aqui, por exemplo, da região dos Campos Gerais. Sempre tem alguma mulher que a gente leva para falar um pouco, para inspirar outras mulheres. Eu acho que inspiração também João, fundamental. E algo que eu acho tão bonito quando eu ando pela cidade, ali na campanha eleitoral, são as meninas. As meninas mais novas ali, em torno de 11, 12, 13 anos. Essas meninas vêm e me abraçam. Essas meninas vêm e conversam comigo. E eu fico olhando aquilo e analisando, João. Falo, puxa vida, eu estou inspirando meninas, uma nova geração. E que essa nova geração, João, venha depois para somar nessa luta por todas as mulheres. Mabel, todo mundo cria algumas identidades em alguém, assim, você olha assim e se diz, essa pessoa eu admiro. Na política, seja na questão histórica, né? Pessoas que já passaram e tal. Você, como mulher na política, quando você tenta olhar, se espelhar, você pensa na Janja, mulher do Lula, na Michele, mulher do Bolsonaro, na Evita Peron, na Marilu Canto. Qual é a mulher que faz a diferença na tua vida? João, eu acho que todas as mulheres
que têm esse trabalho na política, no empreendedorismo, que são lideranças, são inspiração para mim. Sabe, desde a mãezinha que tá ali no bairro, lutando para dar comida para os seus filhos, essa me inspira. Desde as parlamentares que estão lá na Assembleia Legislativa, lutando por direitos, elas me inspiram. E a minha mãe, sem dúvida alguma, é uma grande inspiração. Uma professora do Estado, professora de História, que trabalhou aí 30 e poucos anos, né, que foi primeira-dama, que foi secretária de Assistência Social do município, né, atenta a justamente essa humanização que a gente precisa de governo com a população. Então, sem dúvida alguma, é uma mulher que me inspira. E outra mulher que me inspira, João, é a minha irmã, a vereadora Josi Canto. Que é mais nova que você, por sinal. Que é mais nova que eu. Mas que tem uma força, João, é assim que eu gosto de destacar isso. A força da Josi, a coragem da Josi. Tão nova, mas assim, indo em frente, batalhando, sabe? E humilde. Às vezes a Josi me liga... sempre foi desde pequenininha, ela era braba, né? Sempre foi. E eu acho legal que ela canalizou esse aspecto de briguenta para as coisas legais. Sim. Então isso acaba criando uma personalidade muito bacana. Com certeza. Então assim, a gente troca muitas informações, projetos que eu posso apresentar na Assembleia, que ela já tem apresentado aqui, vice-versa. A gente sempre está trocando esse trabalho, nessas informações do trabalho. Mas acima de tudo, chega no final de semana, João, estamos lá eu e ela, na chácara, ou lá na minha casa, ou na discutindo dela. Né? Sendo só irmãs. Bom, galera, eu tô conversando com a deputada estadual Mabel Canto. Nós estamos aí com o dono dos botões, meu querido amigo DJ Tocha, tá dando sinal que temos 4 minutos. Daqui a pouco nós já entramos ao vivo também com o ex-secretário da Saúde, atual deputado federal, que pode voltar a ser secretário da Saúde a qualquer momento, Beto Preto. Mas, Mabel, tem um projeto que é o auxílio aluguel para as mulheres que estão em medida protetiva, e esse da relação natimorto. Eu queria que você explicasse um pouco isso. São projetos que estão em andamento dentro da Assembleia? Isso. Essa semana nós vimos que o governo de São Paulo sancionou uma lei, João, que vai beneficiar mulheres que têm medida protetiva, vítimas da violência doméstica, com o auxílio aluguel. Porque muitas vezes a vítima ela não consegue, não denuncia, porque ela não tem para onde ir, né? Acaba sendo dependente financeiramente do agressor. E aqui no Paraná nós já tínhamos protocolado, se não me engano foi em 2020 o protocolo, justamente 2 projetos semelhantes. Um que concede esse auxílio aluguel e outro até um auxílio hospedagem, né? Para essas mulheres que estão em situação de violência e que têm medida protetiva e não têm condições financeiras aí de arcar aí com uma hospedagem ou com um aluguel. E nessa semana, João, nós protocolamos esse projeto que é um projeto, sim, muito sensível, acolhedor, que é o projeto em que as mães, aquela parturiente, aquela gestante, que acaba perdendo o seu filho, enfim, por alguma razão, ela acaba em alguns hospitais ficando, João, junto com mães cujos filhos nasceram com saúde. Então você imagina a situação dentro daquele quarto, né? Essa mãezinha que perdeu seu filho ao lado de uma mãe que está com seu bebê. Então, a energia naquele momento não é boa. Nossa, é uma tristeza sem tamanho. Depressão pós. Justamente, tem inúmeras consequências. Então a gente fez esse projeto para que essas mãezinhas fiquem em outro quarto, separada das mães que tiveram seus bebezinhos. E veja que coisa, nós recebemos um relato, João, inclusive de uma mãe que passou por uma situação assim, mas que o bebê nasceu, né? Nasceu, enfim, com saúde e tudo. Mas ela comentando que ficou no quarto com uma mãe que tinha perdido o filho, e a sensação que ela mesma também teve de ver a situação daquela mãe, daquele pai que choravam ali, e ela com o bebezinho dela, enfim. Então é uma tristeza sem tamanho. Esse é o primeiro projeto, João, protocolado nesse ano na Assembleia, e é o primeiro projeto da bancada feminina. Então veja, neste ano já estamos então, a bancada feminina, que eu sou a líder, estamos aí então já protocolando esse projeto, assinado por todas as deputadas, as 10 deputadas, para amenizar, trazer um pouquinho mais de conforto para essa mãe nesse momento. E aquela questão teve a do natimorto e tem o outro projeto que você está trabalhando, que é
auxílio aluguel da medida protetiva, Isso. Esse que nós falamos. E outro do Natimorto também. Tem mais algum projeto que você está trabalhando relacionado agora, não só... Tem um que, inclusive, você me falou muito, que é o da manobra de Heimlich, né? Esse cara, esse nós estamos trabalhando, você falou comigo sobre esse, é um projeto importante. As mães saberem a manobra quando o bebê engasga, né? É muito importante. Ser obrigatório o ensinamento nos hospitais dessa manobra. Por que eu pedi isso para a deputada na época? Eu pedi isso para a deputada na época porque a gente tinha uma situação específica de anunciando muito esse tipo de coisa. Aqui, ou na Lagoa Dourada, ou na Rede T de Lembra, rádios. A gente teve em Ponta Grossa, eu acho que em menos de um mês, assim, 5 casos de óbito. Isso, e aí me chamou a atenção, eu disse, mas meu Deus do céu, por que todo mundo... Claro, na hora tem o desespero da mãe e tudo, mas se a mãe tem um pouco desse conhecimento, e tá tramitando isso, Mabel? Tá tramitando. João, eu tinha conseguido pautar ele na CCJ no ano passado, mas o relator acabou não indo. Em várias sessões a gente não conseguiu votar. Mas esse ano eu já estou na CCJ, inclusive quero pedir, né, vou pedir logo... aconteça a eleição da CCJ, porque a gente já pauta esse projeto. A gente deve ter uma sessão especial da CCJ no mês da mulher, agora no mês de março, onde são pautados esses projetos em prol das mulheres paranaenses, e eu já quero novamente incluir ele em pauta, porque é um projeto extremamente importante. Bom dizer, João, que tanto esse projeto da manobra, quanto do quarto em separado, já é feito por alguns hospitais, né? Já há uma sensibilidade. Eles fazem, né? Mas há aqueles que não fazem. Então, por isso que a gente precisa tornar lei. Obrigado, é obrigado. Justamente. E vou te dizer, os hospitais que fazem é um hospital que tem um plano de saúde, tal. O SUS lá não faz. E tem coisa que precisa ser obrigado a fazer, senão não fazem. Minha querida, conversamos aí, então, senhores, nesse primeiro momento do nosso ponto de vista na Rede T de Rádios, com a deputada estadual Mabel Canto, filha do Joselito Canto, da Marilu Canto, esposa do Dr. Talme, mãe da Milena, do Luca, que o Paraná tem conhecido dia após dia cada vez mais pelas suas brigas, pelos seus gritos, e que, sendo deputado de oposição, dobrou a votação do primeiro mandato para este segundo. Mabel, sucesso para você, tudo de bom. Obrigada, João, um abraço a todos aí da Rádio T, os ouvintes, a toda a equipe. Estamos à disposição lá na Assembleia. Show de bola. Nós voltamos daqui a pouco, um minuto só, com o deputado federal do estado. Nós vamos para Brasília. Deputado federal Beto Preto, daqui a pouco. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbieri.